Constituição de Comissão Especial 432/2021 requer a criação de Comissão Especial do Transporte Público Municipal com vistas à fiscalização, ao estudo e elaboração de plano de trabalho, à viabilização do transporte público municipal. Quem pede é o vereador Ricardo Lovato Blatz. Vereador Blatz, Vossa Excelência tem 10 minutos para suas considerações quanto à abertura desta importante comissão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vou pedir nesta sessão um pouco longa, primeiro um agradecimento a todos e todas pela possibilidade de incluirmos esse tema na pauta. Quando a gente fala de transporte coletivo, transporte público, a gente está falando de uma responsabilidade exclusiva dos municípios. Não cabe ao governo do estado, não cabe ao governo federal, é a responsabilidade do município. E quando a gente fala que é responsabilidade do município, não é responsabilidade da prefeitura ou do prefeito, é do poder público municipal, do qual estamos incluídos, o poder legislativo. E daí a importância e a relevância desse tema ser tratado aqui nessa casa. Esse, por ter sido um compromisso desde a campanha e um compromisso desse mandato, logo no início eu solicitei para a assessoria que verificasse qual era a situação, quais as comissões que já tinham tido aqui nesta casa, como estava o processo licitatório do transporte coletivo, quais eram os apontamentos do Tribunal de Contas, afinal para onde íamos, como está a política pública municipal do transporte coletivo. Eis que, logo no início do mês de janeiro, mais especificamente no dia 11 de janeiro, havia uma audiência judicial de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Estadual, ainda no ano de 2010, portanto de longa tramitação, que passou por pelo menos 3 gestões, ou 4 gestões, né? E que ainda não findou, e que trata justamente da obrigatoriedade de Santa Maria licitar o seu transporte coletivo. Mais do que isso, o objeto da ação é tornar inválidos todos os aditamentos dos contratos vigentes. Só que o problema do transporte público, ele não é um problema simples. Não em Santa Maria, no planeta, existe uma nova ordem do transporte coletivo. Hoje, para quem anda não só pelo centro, pelos bairros, mas também pela periferia, vai perceber uma nova realidade. O transporte público não é a única forma de locomoção, mesmo das comunidades mais carentes. Há aplicativos, executivos, e o transporte de cargas e passageiros mudou. A regra mudou, e não em Santa Maria, no planeta. O transporte público sofre uma grave modificação. E nós não podemos estar aquém dessa discussão. Há quem diga que já temos a falência do modelo tarifário. O que é a falência do modelo tarifário? Que a concessão para empresas explorarem o serviço sob remuneração de uma tarifa ditada pelo poder público já não é capaz de financiar o sistema. E aí, não só em Santa Maria, mas Brasil afora, pipocam ações de indenização das empresas pelo reequilíbrio econômico dos contratos. E aí uma gravidade. Santa Maria também está nessa situação. Nós precisamos tratar desse tema na Câmara de Vereadores. É inadmissível que essa casa, durante tantos anos, tenha deixado o assunto como se não fosse nosso. Os temas de política pública municipal têm que ser tratados no Parlamento Municipal. E é nesse sentido
e muito preocupado com o andamento da própria ação civil pública e do processo licitatório que está sendo impulsionado pela ação civil pública, que nós devemos tomar pé da situação. Vejam bem, o processo licitatório do transporte coletivo de qualquer cidade, ele é muito mais complexo do que um processo licitatório de uma mesa, de uma cadeira, de um computador. A forma de estabelecer os termos de referência são complexas, envolve os deslocamentos das pessoas, a dinâmica das cidades, a consulta da população. E, lamentavelmente, também pela pandemia, nós não conseguimos, no município de Santa Maria, findar esse processo. E isso pode causar um grande problema para toda a população. E é por isso que eu convido a todos e todas as vereadores para que possam se envolver nesse problema, porque nós também fazemos parte da eventual solução desse problema. Veja bem, nós tínhamos, há 2 ou 3 anos, uma realidade de quase 30 milhões de passageiros por ano no transporte coletivo. Essa realidade caiu para o ano passado para 16. Temos a questão das gratuidades. E, em paralelo a isso, temos o avanço de aplicativos, a dificuldade de fiscalização dos executivos, os regramentos dos táxis. E isso envolve mais coisa, envolve o planejamento da nossa cidade. Não adianta só licitar o transporte coletivo se não tiver um planejamento urbano decente para Santa Maria. E isso passa pela necessidade de que o município diga qual vai ser a estrutura e a finalidade do Instituto de Planejamento. Aqui eu acho que todos lembram da construção do corredor de ônibus da Rua do Acampamento. Não fosse feito aquele corredor de ônibus, seriam dezenas, se não centenas de buracos, recapeamentos, e a nossa cidade sofre por essa falta de planejamento. Então, por isso, caros e caras colegas, eu faço um apelo aqui para que as bancadas se envolvam neste problema, que não é um problema do prefeito, não é um problema do presidente Vargas, não é um problema do vereador Blatz, é um problema da Câmara de Vereadores. O problema é grave. O transporte público está em colapso. E aqui já não nos cabe aquela velha disputa dos anos 80 ou dos anos 90, em que se dizia de um lado tem o DCE, do outro lado tem as empresas do ônibus. Não, é mais que isso. É necessário valorizar a opinião da população. O Conselho Municipal de Transportes realmente ser transformado num Conselho de Mobilidade Urbana, garantir recursos através de um fundo, mas isso passa por ampla discussão. E é esse o objetivo dessa comissão. Não se trata de buscar caças-bruxas, se trata de nos envolvermos na solução. A Câmara de Vereadores não pode deixar de tratar o tema do transporte coletivo. Aqui nós temos, vereador Getúlio, a Comissão de Políticas Públicas, que trata, dentre outros tantos temas, este tema do transporte coletivo. E por isso a necessidade de nós termos uma comissão específica. Eu quero, para finalizar, dizer que no mês de janeiro, através do impulsionamento do Ministério Público, do MEDIAR, que é um órgão interno do Ministério Público, junto com o município, foi pactuado com que os contratos que estavam vencendo no mês de janeiro pudessem ser prorrogados por mais 3 meses. Eu perguntava, mas por que 3? Por que não 9? Por que não 12? Por que não 6? Porque as perícias, os estudos feitos, parecem que já não valem mais. A realidade mudou. E isso envolve recurso público. Já teve governo que contratou consultorias externas de fora do país para fazer plano de mobilidade. Será que serve aquele plano? No momento que Santa Maria não tinha nem a travessia urbana, porque tinha gente que não acreditava que teríamos a travessia urbana. A nossa realidade mudou. E justamente por ter mudado,
é que nós precisamos botar isso também na ordem do dia da Câmara de Vereadores. O transporte público é de responsabilidade dos municípios. E tudo que é de responsabilidade dos municípios é de responsabilidade dessa casa. Então eu faço apelo pela aprovação dessa comissão especial e, mais do que isso, o envolvimento das bancadas. É sempre a dinâmica da casa permite aqui que a comissão especial ela tem um funcionamento de 60 dias prorrogáveis por mais 30. Pode ser que a gente não consiga concluir, mas nós temos que tratar de muitos assuntos, né, com o maior zelo possível, porque a gente está tratando da capacidade da população de Santa Maria se locomover. Quando a gente está tratando de transporte público, repito, nós não vamos tratar só do ônibus urbano, nós vamos ver qual é a realidade dos ônibus distritais, qual é a realidade de táxi, de aplicativo, como é que é a questão da realidade da população. E se para isso nós precisarmos fazer audiências públicas, não será a pandemia que vai nos impedir. Vamos utilizar das formas tecnológicas para poder continuar discutindo com Santa Maria. Muito obrigado.